Para que serve uma utopia? Desde as suas raízes, a ficção científica sempre foi obcecada com as distopias, com as muitas maneiras que a sociedade pode ser destruída, mas que no fundo é apenas reflexo do nosso presente. No entanto, ela sempre nos prometeu o oposto, as belezas de uma possível utopia. Mas você já notou como todas elas escondem algo sombrio por trás das suas belezas? A utopia é um subgênero importante, mesmo que raro dentro da ficção científica, sendo muito menos comuns que as distopias. Ainda assim, eu acho que as utopias são as histórias que mais podem nos ensinar sobre os verdadeiros perigos do nosso futuro, ou melhor, do nosso presente. Com a primeira utopia sendo escrita por, literalmente, um santo, muito antes dos primórdios do gênero como conhecemos. A ideia de uma utopia é algo completamente ambíguo e propositalmente inalcançável. Das escritas de Ursula Le Guin, sim, Le Guin, nunca Le Guin, passando pela mais famosa utopia espacial que a lógica nos permite ver, até a recente onda ecológica do solarpunk. O que podemos aprender com essas histórias sobre futuros brilhantes e cheios de otimismo? O que podemos aprender com os segredos que elas escondem? E ainda mais importante, é possível vivermos em uma utopia? Boas-vindas ao Central Pandora, longe de ser uma utopia, mas sempre aqui te levando para os muitos universos da ficção científica. Eu sou o Matheus e hoje vamos conhecer mais sobre as utopias, da origem desse subgênero até por que criar esses futuros que são completamente inalcançáveis, mas que talvez por isso sejam tão relevantes. Alguns podem argumentar que as primeiras ideias de uma utopia surgiram ainda com os diálogos de Platão, mais especificamente com a República, um conceito de um estado ideal baseado na ética judicial e política. De certo modo, Platão serve sim como uma das raízes para esse tipo de história, porque foi lá nos primeiros anos da Renascença, muito antes do que o que conhecemos como sci-fi nascer, que Sir Thomas More, hoje chamado de São Tomás Moro, criaria a primeira e cunharia o termo utopia. Moro, um católico devoto e ainda mais um humanista devoto, inspirado pela República de Platão e pelos textos satíricos de Luciano de Samosata, escreveu Utopia, palavra que ele criou derivado do grego outopos, que significa lugar nenhum, uma ideia propositalmente irônica. Antes de mais nada, as histórias sobre utopias são até mais parte da filosofia do que da ficção científica por si só. Vemos isso na própria obra de Moro, que muito antes da ficção científica, quando a própria ficção não era o que ela é hoje, ele já estava usando a figura fictícia para falar sobre filosofia, sobre política. Em meio a uma Inglaterra opressiva e desigual, ele quis usar essa história para falar sobre seus pensamentos, sobre suas críticas, sem ser perseguido pelo poder da época, principalmente pela monarquia. Mas não se engane, Moro eventualmente seria brutalmente perseguido pelo rei da Inglaterra, mas por motivos diferentes. Em Utopia, cujo título original é Libellus veri aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo rei republicae statu dece nova insula utopia, que significa algo como um pequeno livro maravilhoso, não menos benéfico do que divertido, sobre o melhor estado de uma república e a nova ilha de Utopia, conhecemos uma ilha bem diferente da Inglaterra daquele período. Essa era uma sociedade que prezava pela liberdade de pensamento, que enquanto valorizava a fé, tinha total liberdade de religião. As propriedades eram divididas de acordo com a necessidade de cada um, e cada um trabalhava de acordo com a sua capacidade. Com todo mundo contribuindo de igual no trabalho e sem desigualdade entre os moradores, as horas trabalhadas são de apenas 6 horas por dia, mas ainda assim, muitos trabalham além, por gostarem da profissão, gostarem de se dedicar às suas vocações. Enquanto mulheres tendem a ficar em casa por escolha, elas possuem os mesmos direitos e podem atuar em todas as áreas que os homens. E a saúde pública é gratuita. Para muitos acadêmicos, e isso fica um pouco claro se você conhecer os textos, a história de São Moro parece muito uma proto-teoria comunista. Calma, não precisa começar a digitar ainda. Algumas pessoas reagem de forma bem explosiva e irracional ao ouvir certas palavras, rapidamente abandonando o pensamento crítico e descartando aquilo que não concorda com a visão política dele. Enquanto a utopia de Moro tem muitas similaridades com o Manifesto Comunista, com alguns acreditando que até ajudou a inspirar Karl Marx, até hoje é muito debatido se a Ilha de Utopia era um ideal que Moro queria alcançar ou uma sátira de algo maior. Enquanto é bem óbvio que, como humanista, Moro acreditava em várias coisas, como igualdade e liberdade religiosa, existem também várias piadas com algumas das cidades da ilha terem nomes como um monte de bobeira, em latim. Na Ilha de Utopia existem padres mulheres. Madres?
Algo que, enquanto era alguém bem liberal, Moro era contra. Enquanto existia liberdade de religião, muitas das leis da ilha eram claramente católicas, com punições severas para, por exemplo, o sexo antes do casamento, forçando essas pessoas ao celibato. Estrangeiros sem passaportes eram presos e escravizados, homens não podiam se reunir em lugares privados. Aliás, a privacidade em Utopia não era algo garantido, na verdade, não era nenhum direito. As pessoas deveriam sempre estar em locais públicos para garantir que elas estariam se comportando da melhor forma possível. Parte de como essa sociedade funciona depende de pessoas escravizadas, de prisioneiros. Com isso, muitos questionam se a utopia de Moro era um ideal que ele queria que a sociedade seguisse ou se era uma sátira de coisas que ele condenava. Ou, o mais provável para mim pelo menos, que é uma mistura de várias ideias, tanto as ideias que ele concordava quanto as que ele discordava. E que no fim a história serve como uma sátira a vários aspectos da Inglaterra de seu tempo. Mas eu particularmente acredito que o principal propósito da utopia é algo muito mais interessante, algo imutável que acompanha esse subgênero até hoje. A utopia de Moro é propositalmente complexa, difícil de ser definida como uma sátira ou um ideal. Porque o que pode ser absurdo para um é a utopia para o outro, e vice-versa. O que para alguns é necessário para alcançar uma sociedade utópica, para outros pode ser um abuso. E eu acho, porque ele não está aqui para perguntar para ele. O nome Lugar Nenhum aqui funciona tão bem porque é exatamente assim. Uma utopia é algo completamente paradoxal, é inalcançável, é um lugar que não existe nem nunca vai existir. Porque querendo ou não, a utopia vai depender de perspectiva. Em Mad Max, para quem está fora da cidadela, o mundo é uma distopia, mas para Immortan Joe, é uma utopia. Em O Expresso da Manhã, quanto mais para frente do trem, mais a distopia se torna uma utopia. Em Elysium, a diferença de utopia e distopia está em uma fronteira. Para 99% do mundo, as coisas parecem ser uma distopia, mas para 1% é uma utopia. Por isso as distopias na ficção científica tendem a chamar tanto atenção, pela noção de que, enquanto quem tem poder estiver vivendo em uma utopia, a distopia nunca vai acabar. Na maioria das vezes, a distopia está bem escondida dentro da utopia, e talvez essa seja uma das mais divisivas características desse tipo de história. Dificilmente encontramos utopias puras na ficção científica, seja na literatura ou no cinema. Geralmente elas são usadas para nos falar sobre o que pode estar por baixo do conforto que muitos aproveitam. Logan's Run, ou como é conhecido pela terrível tradução Fuga do Século 23, é um clássico exemplo disso. Vemos uma sociedade no futuro onde a vida é confortável, a liberdade sexual para todos, abundância e luxo, mas só para quem tem menos de 30 anos de idade. As pessoas não são só apenas isoladas dessa sociedade, mas elas devem ser sacrificadas. É um contrato social que a pessoa não liga até ter que lidar com esse problema, assim como Logan, que era até mesmo um dos caçadores de fugitivos, até chegar a hora dele de servir a essa utopia. Tal como Logan, muitas vezes não nos preocupamos com quem está se ferrando em uma distopia se o nosso lado tiver garantido, até a hora que ela se virar contra nós para morder a nossa bunda. Uma importante crítica que quase todas as utopias fazem, que é realmente algo a se prestar muita atenção. Similar a Logan's Run, temos o famoso O Demolidor, um clássico do SBT. Muitas vezes interpretado como uma simples crítica ao politicamente correto, o que é longe de ser o seu ponto central, o Demolidor é também sobre como podemos nos distrair com uma vida boa, preocupado com bobeiras, enquanto há quem passa fome na periferia dessa sociedade. Isso é principalmente uma crítica a uma onda do politicamente correto entre os anos 80 e 90, e uma preocupação com boas maneiras e boa educação, enquanto se ignora problemas bem mais graves. É uma imagem perfeita da velha e também atual Los Angeles, focada na plasticidade e falsa positividade de Hollywood, enquanto enfrenta um dos piores problemas de pessoa em situação de desamparo de todo o país. Essa utopia é sobre não esquecer dos que estão aqui, quando tudo parece bem quando você está aqui. Eu acredito que, de certo modo, a principal ideia das utopias, pelo menos as que ficaram mais famosas, é essa sensação constante de que tem algo errado quando tudo parece perfeito demais para você. Mas o interessante é que isso não parte apenas de um ponto de vista de empatia com o próximo. Muitas vezes a sua utopia mente para você, e aquilo que você acha que é perfeito, na verdade te controla. What the hell are you talking about? Who are you talking to?
A belíssima obra de arte O Show de Truman usa uma ideia absurdista para exemplificar justamente isso. Para Truman, Sea Haven é uma utopia, um lugar onde ele está sempre seguro, um ambiente controlado onde tudo é pensado para ele não precisar desafiar a sua perspectiva. O Show de Truman é talvez a melhor utopia disfarçada de distopia, porque o seu principal alvo nem mesmo nota essa diferença. Roteirizado por Andrew Niccol, que um ano antes tinha também roteirizado e dirigido Gattaca, outra utopia-distopia brilhante, O Show de Truman nos mostra uma sátira de algo muito mais comum do que parece. Niccol disse que a ideia para a história de Truman veio justamente da noção de que, eventualmente, todo mundo desconfia da sua própria realidade. Enquanto a ideia original era muito mais sombria e melancólica, foi o diretor Peter Weir que decidiu dar esse ar mais leve de comédia. E justamente essa combinação mais leve com as ideias sobre mídia tornaram essa uma utopia completamente inesquecível, porque todo mundo, hora ou outra, começa a enxergar as rachaduras na sua realidade. Mas o que acontece quando a sua realidade tenta ao máximo te convencer de que ela é perfeita? O Show de Truman tem camadas e camadas de ironia em suas críticas, nos falando sobre como somos mantidos ignorantes da realidade do mundo por aquilo que estamos assistindo. We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. Algo que afeta tanto Truman quanto todos aqueles que assistem ele. Toda a estética, pensada claramente como uma referência à América dos anos 50, a famosa imagem do sonho americano, vem trazendo essa positividade que é mantida por uma falsa imagem de perfeição, de nostalgia, de tentar te enganar sobre a realidade do mundo, escondida atrás das cerquinhas brancas e vestidos dos anos 50. Tudo isso é feito para enganar Truman e não fazê-lo pensar e realmente enxergar que o mundo é muito maior do que essa sua visão simplista. Como Truman, você pode ser controlado pela noção de que tudo era perfeito, tudo sempre foi perfeito. You don't have to leave home to discover what the world's all about. And that no one is poor who has friends. E de um outro lado, quando essa ilusão obviamente começa a falhar, o medo é usado como ferramenta de controle. O Show de Truman nos mostra como a nostalgia, a fachada de perfeição e o medo são usados para te tornar dócil e então te convencer de que você vive em uma utopia. Mas no fim, você não é nada mais do que o peão no reality show de outra pessoa. E qual é o objetivo? Lucro, lucro, lucro e lucro. A única coisa que pode nos acordar de toda essa ilusão é o amor pelo outro que nos desperta para a verdade e nos faz desafiar as fronteiras imaginárias dessa bolha. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Mas obviamente, se estamos falando de falsas utopias, poucas obras são tão seminais quanto o magnum opus de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. O que Orwell mais temia eram aqueles que baniriam livros. O que Huxley mais temia é que não precisaríamos banir livros. Orwell temia que a verdade não seria escondida. Huxley temia que a verdade seria afogada em um mar de irrelevância. Como Huxley apontou em A Brave New World Revisited, os libertários e racionalistas que sempre estavam em alerta contra a tirania falharam ao considerar o apetite quase infinito da humanidade por distrações. Orwell temia que aquilo que odiamos vai nos destruir. Huxley temia que aquilo que nós amamos vai nos destruir. Em Admirável Mundo Novo, vemos uma sociedade criada por e que idolatra conceitos fordianos, focada na eficiência da produção. As classes sociais desse futuro são hipnotizadas para cada um achar que a sua é a mais importante e que as outras são deploráveis, mas necessárias, criando assim uma constante de desdém, ódio, porém de resignação, que faz com que ninguém questione as suas posições nessa sociedade, que aceitem condescendentes o status quo. O mundo é só aquilo como nos é apresentado. A obra de Huxley nos apresenta uma situação de fascismo voluntário, alimentado pela apatia que vem das constantes distrações das inúmeras fontes de besteiras que ocupam nossos olhos e mentes. E também temos Soma, a droga que ajuda a apaziguar essa população, garantindo que ninguém se rebele, ninguém questione. Não é muito diferente de como a psiquiatria foi e ainda é usada para amansar pessoas que podem estar, muitas vezes estão, sofrendo com problemas que são causados pelo nosso ambiente, pela nossa distopia, e não necessariamente por nós mesmos. Ao contrário do Show de Truman, que tem um esforço gigantesco para manter a ilusão de uma utopia, o Admirável Mundo Novo nos fala que isso não é necessário, vamos estar distraídos mesmo. Mas você pode estar falando, mas eu me revolto, eu vejo o que está errado na humanidade, eu reclamo. Mas você realmente está fazendo algo sobre isso ou está só alimentando as distrações diárias que continuam mantendo a gente distraídos? O Admirável Mundo Novo imaginado por Huxley é um mundo artificial, formado por distrações, por superficialidades.
Ele nos mostra que seríamos mantidos ocupados tempo demais, seja trabalhando nas linhas de produção fordianas, seja consumindo as distrações da televisão, seja nos afogando em soma, que esqueceríamos como é ser humano, como é nos conectar. Mas ao mesmo tempo ele nos mostra que escapar desse mundo é muito mais complexo do que parece, com o protagonista da história perdido entre não se encaixar no admirável mundo novo, mas também não pertencendo aos selvagens, àqueles que saíram dessa sociedade, perdido entre dois extremos. Todas essas são histórias que nos desafiam a enxergar os erros de uma sociedade que acreditamos estar perfeita, de um sistema que acreditamos ser perfeito. Mas existem algumas que vão além, que nos desafiam a encarar a dura realidade de que a maioria de nós, talvez todos nós, nem ao menos consegue imaginar uma sociedade onde alguém não sofra. Imagine uma sociedade que funcione com perfeição. Sua segurança e estabilidade é incomparável, sua medicina é a mais avançada de toda a galáxia, um estado absoluto de felicidade. No entanto, um dia você descobre que para essa sociedade se manter nesse estado de perfeição, uma criança precisa ser presa a um dispositivo que a consome até os últimos dias de sua vida. Ela vive isolada, com medo, no escuro, abandonada. O que você faz com essa informação? Esse é o dilema proposto por Ursula Le Guin em The Ones Who Walk Away from Omelas. Na história vemos que alguns dos que descobrem a verdade sobre a utopia, em sua grande maioria adolescentes, abandonam Omelas. Para onde? Ninguém sabe. As sociedades que eles criarão são um grande mistério e parte da provocação do conto. Outros preferem ficar ao entender que o sacrifício de um vale a felicidade de milhões, colocando contra a parede o pensamento do utilitarismo ao pé da letra. E por fim, aqueles que passam a vida preferindo ignorar as implicações da sua boa vida. E essa é a beleza assustadora da escrita de Le Guin. Porque o que você faria? Parte da armadilha de Omelas é que ficamos tão pensando no que faríamos, se poderíamos conviver com essa informação, se aceitaríamos um pequeno sacrifício em nome de algo tão grande, que não consideramos se talvez seria possível essa utopia funcionar sem esse sacrifício. É quase impossível imaginar uma utopia sem algum tipo de sofrimento. Nós vamos realmente nos esforçar ao máximo para criar uma utopia igual para todos, ou vamos uma hora aceitar que existe um efeito colateral aceitável? Tem um momento que vamos encontrar a solução que prejudica alguns, mas agrada muitos outros e vai ser o nosso ponto final. A ideia de que o sofrimento de um vale a felicidade de milhões não é algo absurdo. Na verdade, para alguns é até um ideal. É um colateral mínimo. Mas existe um desconforto profundo em simplesmente aceitar isso, se deparar com essa verdade. Por isso a escrita de Le Guin é tão provocante, principalmente por ela não nos dar uma resposta. É para fazer você pensar se seria capaz de deixar um sofrer para viver em felicidade e não sentir nenhuma culpa sobre isso. Mas é realmente assim impossível de pensar em um futuro onde ninguém precise sofrer? Eu sempre vi essa história de um terceiro ponto de vista. As pessoas simplesmente aceitam duas possibilidades: ir embora de Omelas ou ficar na cidade e aceitar a culpa. Mas enquanto aqueles que tentariam mudar como as coisas funcionam? Eu sempre achei que a escrita de Le Guin nos desafia a ficarmos e lutarmos por algo melhor. Nos desafia a talvez tentar pensar que não existe apenas a solução de abandonar e ficar, mas sim de sempre tentar melhorar o que já parece perfeito, enquanto isso estiver sendo prejudicial para alguém. Construir um futuro melhor através do que for necessário, mesmo que isso signifique desestruturar como funciona toda a utopia de Omelas. Somos tão sem esperança para a construção de um mundo melhor, de um futuro mais brilhante, que muita gente simplesmente aceita que a história de Le Guin é uma chamada para abandonarmos o que está errado, e não para tentar melhorá-lo. E aqui eu quero deixar bem claro que a história é propositalmente ambígua, ela não está te falando para fazer isso ou aquilo, é uma interpretação minha. Mas eu não sou o único, visto que a autora N.K. Jemisin escreveu, baseado em Omelas, Aqueles que Ficaram e Lutaram. Também concordando com esse ponto de vista. The Ones Who Walk Away from Omelas é um exemplo perfeito de até onde a gente vai para tentar tornar o mundo melhor, até que ponto a gente simplesmente para e desiste. E é nesse ponto que temos uma última categoria importante de utopias na ficção científica. Temos as distopias para uns que são utopias para outros, as utopias que escondem as distopias e a utopia verdadeira, as mais raras da ficção científica. Star Trek é possivelmente a mais conhecida utopia da cultura pop. Gene Roddenberry transformou a Terra do futuro em uma utopia pós-escassez e pós-monetária, e levando essa visão utópica para o espaço para resolver muitos dos problemas em todos os cantos da galáxia. Mas a genialidade de Roddenberry foi nos dar a positividade de uma utopia para nos falar sobre os muitos problemas que ainda temos que consertar para ter uma chance de chegar nela.
Star Trek desde sempre falava sobre racismo, xenofobia, preconceito, sobre a natureza destrutiva da guerra, e muitos outros do status quo da época que não eram questionados. Vale lembrar que Star Trek era surpreendentemente diversificado para a época. Pensar em colocar um japonês e um russo no seu foco era algo mais do que raro para o período da Guerra Fria, que ainda sofria com lembranças da Segunda Guerra Mundial. Ao nos mostrar que chegaríamos numa utopia, para então confrontar ela com as nossas distopias reais, transformando elas em problemas alienígenas, Roddenberry deu um rodeio na censura e falou de assuntos que eram completamente tabu para a TV daquela época, da mesma forma que Rod Serling fez com a sua Além da Imaginação. Ele usou a fantasia lúdica para tentar ensinar algo para aqueles que ainda estão longe desse futuro brilhante. Star Trek é uma utopia, mas não vivemos naquela utopia. Aquele não é a Terra. A Terra são os alienígenas e os problemas que eles encontram. Nós não somos Spock e Kirk. Nós somos aqueles que estão aprendendo com eles. Ou pelo menos deveríamos ser. Até mesmo Aldous Huxley voltaria a falar de utopias, dessa vez como utopia verdadeira, com o seu A Ilha, de 1962. Feito como uma resposta dele para ele mesmo ao pensar sobre Admirável Mundo Novo. Se eu fosse reescrever o livro agora, eu ofereceria ao selvagem uma terceira alternativa. Entre as escolhas utópica e primitiva de seu dilema, teria a possibilidade de sanidade. Em A Ilha, Huxley nos apresenta a Ilha de Pala, uma sociedade de economia descentralizada e distribuída com conceitos do georgismo, políticas anarquistas baseadas em Kropotkin e que valoriza ao máximo o desenvolvimento pessoal e a espiritualidade, mas que se abdica da superstição. Em Admirável Mundo Novo, drogas são usadas para pacificação. Em A Ilha, para comunhão e iluminação. Em Um Mundo Novo, todo mundo vive em conjunto para eliminar a individualidade. Em A Ilha, a vida em comunidade serve para fortalecer o todo através do respeito à individualidade do um. As crianças são cuidadas e educadas por toda a comunidade para serem protegidas de todos os perigos, até mesmo dos vícios de seus pais. Em Mundo Novo, o sexo é incentivado como promiscuidade vazia. Na Ilha, ele é incentivado como uma forma de livre expressão de sentimentos e de conexão humana. A Ilha de Pala representa o que para Huxley seria um mundo são, um mundo onde há sanidade, onde todo mundo cuida de todo mundo e por isso nada é desigual, e assim ninguém precisa abdicar das suas liberdades. O problema é que apesar de ser um mundo são, é um mundo muito frágil, pelo seu próprio design, algo que pode desmoronar a qualquer momento, como acontece quando... Bom, spoilers pelos próximos 30 segundos. Mute o vídeo agora se você não quiser ouvir. Quando Pala é, no fim, invadida pelo reino vizinho, que estava de olho nos recursos inexplorados de petróleo da ilha, se tornando no final um reino controlado pelo filho do antigo Raja, que ao crescer ao fora de Pala no mundo ocidental, acabou se encantando com o materialismo, com o consumismo e com a possibilidade de deter muito mais poder do que aqueles ao seu redor. E no fim os habitantes nada puderam fazer. Pacifistas e utópicos amantes de toda a vida, eles não tinham defesa absolutamente nenhuma contra os tanques e rifles do coronel Dipa, o líder do reino de Rendang Lobo, o reino vizinho, que fez um acordo com o filho do Raja para dar um golpe de estado e acabar com essa utopia. Enquanto Huxley nos apresentou uma utopia verdadeira, abandonando o cinismo dele em Admirável Mundo Novo, ele ainda nos lembra da fragilidade disso tudo, que uma utopia é quase inalcançável, mas quando chegarmos lá, ela pode ser tirada da gente muito mais rápido. É sobre como a perfeição é algo completamente raro e praticamente impossível de ser protegido, a menos que estejamos constantemente brigando por isso. Você tem o Solarpunk como exemplo disso, um dos mais recentes e mais populares punks modernos. Uma verdadeira visão de utopia, uma sociedade que finalmente resolveu seus problemas com a natureza e passou a viver em harmonia e não em exploração com o nosso planeta. É um belo sopro de positividade em meio a tantas distopias e um grito de esperança pelas pessoas que se preocupam com o impacto humano no meio ambiente, como apontado pela autora Sarena Ulibarri. O Solarpunk, apesar do punk, é um subgênero utópico com tons muito positivos. O Solarpunk imagina que nosso principal problema é justamente em como lidamos com a natureza, e uma vez que conseguimos resolver isso, entramos num período utópico. Mas do mesmo jeito, como apontou Kenneth Farver para o seu estudo na Universidade de Western em Washington, apesar do que Ulibarri disse sobre os limites do Solarpunk incluírem um tom otimista, muitas das histórias publicadas e traduzidas de publicações brasileiras apresentam essas histórias como distopias. Elas apontam que a ideia da sustentabilidade, da energia limpa e até a cooperação não necessariamente levam a um tom otimista.
Solarpunk, Histórias Ecológicas e Fantásticas em um Mundo Sustentável, tem um tom mais pessimista, com histórias como E atenção, notícia urgente, escrita pelo nosso amigo Romeu Martins, e também citada no estudo de Farver. Ela abandona o positivismo quase ingênuo de que uma vez que resolvemos os nossos problemas com o meio ambiente, tudo vai ficar perfeito. Na história de Romeu Martins, vemos como é a mídia que distribui justiça, seja ela social ou penal, sobre a camada de interesse que existe entre a verdade que ouvimos e a verdade que realmente existe. Sobre como, no fim das contas, não importa quantos problemas resolvemos, se mantivermos os problemas principais, tudo vai continuar uma distopia, não importa o quão verde ela seja. Essa história e a antologia como um todo me faz pensar em Admirável Mundo Novo, em The Ones Walk Away from Omelas, que se não encararmos realmente a verdade como ela é, se não encararmos a fonte do problema, tudo continua como tá, não importa a positividade. E eu acho que é uma maravilhosa mudança em relação ao Solarpunk como um todo. É não só uma ótima história, uma ótima antologia, como é um marco para a ficção científica brasileira. Temos não só uma pegada gigantesca num subgênero que é a onda do momento, como ela também nos lembra dos problemas que podem se esconder nessas utopias se ficarmos distraídos demais com a positividade. Outra dessas verdadeiras utopias é a cultura, de Iain M. Banks. Uma sociedade onde não há escassez, necessidades ou divisões sociais. Uma verdadeira utopia que ainda assim esconde seus segredos, e por melhor que sejam suas intenções, é capaz de desestabilizar milhões para entregar sua utopia para os outros. Mas que escolha a cultura deu a essas outras pessoas? A sua utopia pode ser forçada a outras pessoas? Uma vez que você faz isso, ela não passa a se tornar uma distopia para quem não pediu por ela? A cultura é uma das utopias mais interessantes da ficção científica justamente por causa dessa noção. Você sempre fica se questionando se o que a cultura faz é certo ou errado. E é isso que você deveria questionar sobre a sua utopia. Ela é certa? Ela é errada? Você concordando com ela ou não, você pode empurrá-la às outras pessoas? Mas a Sora já falou sobre ela muito melhor do que eu poderia fazer. Mas no fim, a minha utopia favorita é de uma das minhas autoras favoritas, Os Despossuídos, de Ursula Le Guin. Sim, ela de novo. Em Os Despossuídos, Le Guin imaginou a relação entre dois mundos, Urras e Anarres, os planetas irmãos. Urras é um reflexo do mundo da década de 70, uma sociedade hierárquica dominada por duas grandes potências em situação de Guerra Fria. De um lado, A.I.O., uma sociedade rica e capitalista. Do outro, Tu, uma sociedade descrita como uma ditadura que luta pelo proletariado. Se não ficou óbvio, são espelhos dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Então temos Anarres, uma sociedade anarquista, sem propriedade privada, sem hierarquias sociais, sem prisões, sem o conceito de fronteiras, muros ou até mesmo de pronomes possessivos. A diferença entre eles é que Urras é um planeta rico, o que faz os seus estados brigarem por seus recursos, lutarem entre si em guerras infinitas. Anarres é um planeta quase morto, sem nada que interesse o resto da galáxia, e por isso ele é deixado em paz para desenvolver a sua utopia. Como ninguém tem que trabalhar para sobreviver, os Anarreste, os moradores de Anarres, possuem uma sociedade com um amplo desenvolvimento pessoal. As pessoas podem se dedicar às suas aspirações pessoais, como o próprio Shevek, o protagonista que se tornou o maior físico da galáxia, e acaba realizando uma descoberta que pode mudar para sempre a comunicação, transporte, mas também a guerra. Isso faz com que Shevek abandone Anarres e passe a ser cobiçado por Urras, principalmente A.I.O., e ele decide ir para o planeta irmão para ver se consegue fazer com que os seus ideais e a sua descoberta sejam compartilhados para o maior número de pessoas possíveis, para ele poder ajudar todo mundo na galáxia. Boa parte do livro é dedicada ao choque de Shevek em Urras, sobre como tudo é desigual, dividido, egoísta e injusto. Alguns poucos vivem uma vida de luxo com base no trabalho e na pobreza de muitos. Shevek até mesmo se assusta com como a língua de Urras é desenhada para gerar competição o tempo todo, com o termo maior sendo um símbolo de melhor, enquanto na sociedade Arreste, algo melhor é chamado de mais central. Como em Urras são todos motivados a falar que é meu, meu, meu e meu, e em Anarres esses pronomes são pouco usados. Shevek se assusta com como tudo em Urras é desenhado para gerar competição, para que uns se sintam grandes diminuindo o outro. E é isso que leva o planeta a um constante estado de tensão, guerra, traições e golpes. No entanto, o livro, que também nos conta o passado de Shevek, nos mostra suas muitas frustrações com Anarres, com a sociedade igualitária que ele viveu. É daí que vem a ideia do subtítulo do livro, Os Despossuídos, uma utopia ambígua.
Nós vemos as injustiças, pelo menos para nós leitores, que Shevek sofreu ao ter que dividir tudo com os outros, mesmo quando ele ainda precisava do seu espaço. Como seu trabalho foi atrapalhado para não egoizar as ideias coletivas e não tirar os outros do seu espaço de fala, mesmo quando eles não têm nada a falar. Vemos quando ele teve que abandonar o seu projeto durante 4 anos para poder trabalhar no campo durante a seca para a sobrevivência da comunidade, já que o coletivo sempre supera a necessidade do um. Enquanto ele nos mostra que Urras é realmente um lugar terrível, até mesmo Shevek chega a essa conclusão. Aquele planeta está cometendo os mesmos erros que levaram o nosso à Guerra do Vietnã, que foi a guerra que inspirou a autora a escrever essa história. Uma vez que Shevek vê a desigualdade brutal dos seus semelhantes em um planeta tão rico, tudo o que ele quer fazer é voltar para o seu planetinha. Ainda fica a sensação de que Anarres também não era um ideal, não era algo romantizado. Ele nos faz pensar que, mesmo se você concorde com a utopia anarquista de Anarres, você seria capaz de suportar as suas frustrações? Você lutaria para manter essa utopia, mesmo quando muitas vezes ela não concorda com você? E a fragilidade da cultura de Anarres não vem só desse ponto, mas também do fato de que, como fica bem claro no livro, Anarres só conseguiu construir essa sua utopia de liberdade extrema porque o planeta não tem nada que Urras quer. Porque se tivesse, ele seria colonizado em questão de meses. E é por isso que Os Despossuídos é uma utopia tão interessante, porque Le Guin, uma quase declarada anarquista, pegou a ideologia com que ela concorda e não construiu uma utopia inconfundível, uma propaganda do que ela acredita, tal como fez Ayn Rand e o seu objetivismo. Mas sim ela quis implementar todos os desafios, as dificuldades, as frustrações que viriam de implementar essas ideias com que ela concorda. Nos fazer pensar que há muitos sacrifícios, pequenos e grandes, para manter uma utopia verdadeira, ou ambígua, funcionando. É uma história que nos fala que mesmo aquela versão idealizada do futuro que você tem, vai trazer muitas frustrações que vamos estar ou não preparados para lidar. E vamos ser sinceros, a maioria de nós não está. E é com uma visão bem honesta que Os Despossuídos, A Ilha, Star Trek, o Solarpunk brasileiro e todas as outras utopias que falamos por aqui nos dizem algo bem verdadeiro, que uma utopia é inalcançável. É isso, elas são impossíveis. Você não pode, você não vai construir uma utopia, isso não existe. Porque a utopia não é um lugar que você pode chegar. A utopia é uma constante revolução. Uma incansável, mas ao mesmo tempo exaustiva busca por algo, por um ideal, por um caminho que nunca vamos conseguir alcançar. E o que aprendemos com todas as obras citadas aqui é que a utopia está no horizonte. Eu dou um passo em sua direção, ela se afasta 2 passos. Eu ando outros 10 passos e o horizonte corre 10 passos mais longe. Não importa o quanto eu ande, eu nunca vou alcançá-la. Então, para que serve uma utopia? É para isso que ela serve, para continuarmos andando. Muito obrigado pela sua presença comigo aqui nesse vídeo. Feliz 2025. Se você estiver vendo isso no futuro, eu espero que a gente esteja mais perto de uma utopia. Continue sempre com a gente, porque estaremos sempre por aqui, trazendo o entretenimento de todas as galáxias e um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Como os nossos primeiros imediatos Joel Melo, Everton J. Carpes, Alexandre Seolim, Alisson e Nostromo, os membros da ponte de comando Guilherme Ian, Mr. Vitim, Saren e Aldemir Jr., os oficiais de ciências Igor Tolstói, Diego Freitas, André Pena, Santiago e Caio César.